Olá, muito bom dia, queridos. Essa semana no seu Em Casa com o Pastor, primeiramente é um privilégio muito grande para nós poder levar ao seu coração e à sua casa uma palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você 2 Reis, capítulo de número 8, verso 7, diz assim: Veio Eliseu a Damasco, estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu dessa doença? É interessante, estamos vivendo um momento bastante comum, de enfermidades, doenças, lutas e dificuldades que trouxe aí essa pandemia para todo mundo, mas também fora daquele que é o Covid, nós temos aí outras enfermidades como câncer, AIDS, e outras enfermidades como gripe também, depressão na perspectiva emocional, medo, pânico, enfim. A verdade é que a doença é uma realidade que acomete a cada um de nós em um determinado momento da nossa vida. Infelizmente, tem que ser assim. E eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre isso, como lidar com a doença. A doença, escreve um capelão, que é mais do que falta de saúde. Doença é uma expressão das nossas limitações físicas, emocionais e até mesmo espirituais. É uma indicação viva de que nós somos humanos e a gente habita um corpo que é ou está destinado a morrer. Então, como lidar com isso, gente? O problema das enfermidades, que a gente olha para a palavra de Deus, está fortemente vinculado, segundo a palavra de Deus revela, ao pecado e às consequências que o pecado trouxe na gênese humana. Então, desde lá para cá, nós sabemos que o homem tem sofrido por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então, por conta disso, nós temos aí as enfermidades em termos físicos, emocionais, as chamadas doenças psicossomáticas, e aí você vai avaliar, há tanta coisa nesse sentido, que só de falar a gente se sente até mal. Mas boa parte do ministério de Jesus, de uma forma bem assim positiva, esteve ligado a pessoas enfermas. Se você olhar para os evangelhos, vai mostrar lá para a gente que grande parte do ministério de Jesus que ele desenvolveu foi tratando daquilo que as pessoas passam em termos de problemas, lutas e enfermidades. Febre, lepra, paralisia, cegueira, surdez, mudez, hemorragia. Enfim, Jesus lidou com todo esse tipo de doença em seu ministério. Então a doença faz parte da vida, essa é uma grande verdade. E é quase impossível descrever uma pessoa que passa nessa vida sem ter que enfrentar ou não enfrentando a doença, na verdade. Então nós estamos submissos ou sujeitos a esse grande mal. A grande pergunta é: como que a gente deve encarar a doença? Como é que nós temos que lidar com esse grande mal? Primeira coisa, nós precisamos ser alguém que lide com ela com inconformidade. É claro que inconformidade não significa revolta, não é sinal de revolta. Inconformidade significa que quando a doença bate na nossa porta, nós vamos buscar um meio de resolvê-la. Isso é natural para cada um de nós. É natural que nós não conformemos com esse terrível mal. Por quê? Porque, segundo a palavra, Deus não nos criou para a morte, e sim para a vida. Cristo veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então é preciso entender que nem sempre doença é sinônimo de pecado. Muita gente está sofrendo porque acha que estão enfermos por conta de um pecado, de um mal que cometeram no passado. Ora, se Deus resolvesse a questão do pecado através de uma doença ou de alguma praga, então ficaria descaracterizado a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aliás, Cristo veio também para sarar as nossas enfermidades. E ele lutou com isso em seu ministério. Então nós não conformamos com a doença. Mas há uma segunda coisa, ter discernimento em relação à doença ou à enfermidade. Ter muito cuidado, porque às vezes nós começamos a questionar algumas coisas que não estão na nossa alçada. Por exemplo, se Deus é bom, por que eu estou sofrendo? Por que esse mal? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não pode curar essa doença ou esse sofrimento meu? Então a doença ela pode provocar vários transtornos,
sejam eles psicológicos, emocionais, até mesmo conjugais. Muitas famílias estão em crise por causa da enfermidade que bateu na porta da casa deles. Então, enfrentar a doença não é tão fácil, mas temos que ser realistas, sem sublimar, sem qualquer outro sentimento que nos fuja do problema, que nos leve à negação do problema. Então, não permita que a doença, por exemplo, enfraqueça o seu compromisso com Deus. Nós temos que ter discernimento de perceber, por exemplo, que Paulo, um grande homem de Deus, um grande servo, foi um homem que viveu com um problema de enfermidade na sua vida constante. E Paulo chamou isso de espinho na carne. E por esse espinho, ele orou por 3 vezes e Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo não retrocedeu diante do seu problema, ele enfrentou, ele compreendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a terceira coisa, para enfrentar a doença, eu preciso buscar a cura que Deus pode dar. Eu tenho certeza que você deve estar perguntando: pai, como é que ficam os médicos ou os remédios? Queridos, Deus é sábio em tudo aquilo que Ele faz, e os médicos e remédios foram também dados por Deus para que nós possamos usufruir disso para o nosso tratamento e bem-estar. Então, como é que eu posso buscar essa cura? Primeiro, através da oração. Tiago fala assim para nós: olha, se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está enfermo, ore. E a oração da fé, diz ele, salvará o enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa maravilhosa, Deus pode nos curar. Ele tem poder para isso. Ele está acima de qualquer diagnóstico médico. Ele pode nos curar. Precisamos crer nas manifestações dos dons de cura. Eu tenho certeza que ainda hoje Deus coloca sobre pessoas que se comprometem com Ele, que têm uma vida com Ele, esses dons também de cura. Então Deus também mostrou pela palavra quantas pessoas foram curadas pela intervenção dos homens de Deus. Por exemplo, o coxo na porta do templo Formosa foi curado. E se você for listar na Bíblia, muitas pessoas foram curadas nos seus males pelo poder e a intervenção do dom de cura que Deus dá aos seus servos. Mas é preciso ter a certeza daquilo que Deus pode realizar. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar médicos, remédios, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, assim, é necessário estar em comunhão com Deus, buscar a presença dEle, encher o nosso coração e a nossa mente constantemente da palavra do nosso Deus. Nós temos que crer que o nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser, basta apenas uma palavra e tudo se resolverá. Então saibamos nós que muitas vezes aquela aparente demora de Deus em atender a nossa oração para a cura não é uma recusa dele às nossas petições. Muitas vezes Deus está querendo criar em nós um caráter mais arrojado, mais firme, através de um problema que Ele permite a gente atravessar. Mas creio que Deus pode curar, Deus pode fazer um milagre. Não sei qual é a sua situação hoje, não sei o quanto isso está fazendo parte da sua família no dia de hoje, não sei o quanto está sofrendo por conta de enfermidade, talvez de um vizinho, de um amigo seu, de um parente bem chegado seu, de um irmão, de um cônjuge, de um filho. Mas creia, encare o problema de frente, não fuja dele, confie em Deus, peça aos irmãos que intercedam por você e finalmente não desista de lutar por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Quero orar com você. Senhor, nessa manhã e nesse dia e nessa semana, nós queremos contar com a intervenção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, família, com relação à cura das nossas enfermidades. Senhor, muitas são as angústias dos nossos irmãos,
daqueles, ó Pai, que sofrem nos leitos, acamados, nos hospitais, por conta do Covid, por conta, Pai, de outras enfermidades como câncer e tantas outras coisas mais, Senhor. E Tu conheces cada uma dessas situações que acontecem com os nossos irmãos, com as nossas famílias, com o Teu povo, com o universo, enfim. Tu és um Deus que conhece todas as coisas. E nessa manhã, nós oramos ao Senhor para que venha com efeito sobre o Teu povo, derrame graça, derrame cura em nome e no poder de Cristo Jesus. Assim nós oramos confiantemente, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor.